Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição de número 86 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e é com as participações hoje aqui do jornalista Kleber Santos, consultor. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Também o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é mais do que especial, é advogado, jurista, jornalista, professor, um ícone, Tiago Pavinato, que lançou recentemente aí o livro Da Silva, a grande fake news da esquerda. A gente vai falar disso. Pavinato, quando esteve aqui da outra vez, ele estava com um bigodinho, assim, bastante simpático. E agora ele está sem o bigode. Bom dia, meu caro Pavinato, bem-vindo aqui ao Café com Política. Só um minutinho que a gente vai acessar o Pavinato aqui, só um momentinho, aí, agora sim. Pavinato. Agora, me escutam, me veem, tá ótimo. O bigodinho faz tempo, deve ter sido o quê? 2020, 2021, né? É isso aí mesmo. Que eu usei bigode. Tava bem simpático ali. Bela lembrança. Até tua foto aqui, quase nós aí pulamos com o seu bigodinho. Eu falei, não, eu vejo ele lá nos tremas do Zul sem o bigode. Agora ele usa até pijama. O homem agora virou, não precisa mais de mais nada, né? Tá, não precisa aquele paletó lindo lá que você usava. 7h30 da manhã é só por causa de vocês mesmo que eu acordo nesse horário. Pavinato, obrigado aí por você estar conosco e para nós aqui é sempre um prazer ter a sua visão e tudo que você vem colocando. Vamos traçar um pouquinho, vou falar um pouquinho dessa obra, né, que está sendo um best-seller. Vi a movimentação quando você lançou o livro em São Paulo, Filas e Mais Filas, né, e você lançou essa obra Da Silva, a grande da esquerda. Como é que você pensou a obra? E para os nossos ouvintes aí, faça aí um resumo, né, do que você trata aí. Naturalmente a gente sabe que não é daquele da Silva que estão pensando. Exatamente, nem a capa quer fazer nenhuma referência política. Eu fiz um livro no ano passado, eu estou com o hábito de lançar um livro por ano. E o que eu tinha escrito ficou muito ruim. E eu tinha uma pesquisa feita sobre Lampião, porque eu produzia séries de crimes reais e um episódio de crimes históricos. Eu abordei Lampião, tinha feito uma pesquisa acadêmica, como quem faz uma pesquisa para mestrado. Levantei toda a bibliografia nacional e internacional sobre o Lampião. E nesse ano, 2023, a Imperatriz Leopoldinense foi vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro e o enredo era uma homenagem a Lampião. Se baseou em cordéis, que Lampião não foi aceito nem no céu nem no inferno, mas foi uma verdadeira homenagem a Lampião, tanto que no último carro, Expedita Ferreira Nunes, né, filha de Lampião e Maria Bonita, né? Maria Bonita com certeza de Lampião, a gente não sabe, né? A gente só foi saber que a filha era do pai depois do exame de DNA. Expedita, ela apareceu entronada no carro com a cabeça de Lampião coroada, e a gente viu lá próceres do Partido dos Trabalhadores, próceres dessa imprensa festiva do amor, e que estava comemorando então a queda de um presidente misógino, a subida de um presidente que ama as mulheres, a subida do amor, a volta da democracia, o fim da violência, o escambau. E todo mundo sambando na ponta do pé com o enredo de Lampião, na Imperatriz lá do Rio de Janeiro. A escola foi campeã, eu repito, Lampião nada mais foi do que o maior bandido da história do Brasil. Se pega o Código Penal, ele deve ter perfilado o Código Penal antigo, o primeiro da República, que ele morreu em 1938, e o Código Penal atual de 1940. Mas ele foi ladrão, extorsionário, estuprador, ele deflorou muita mulher honesta, ele marcava mulheres com ferro em brasa na cara, ele era sádico, ele infligia muitos castigos a pobres, a policiais, foi um dos maiores traficantes de arma da sua época, ou seja, ele era um bandido completo, né? Ele quase que pingava, se o penal da época fosse uma cartela
de bingo, ele bingava todas as categorias, não só cometendo os crimes, mas como diz um marxista histórico, Eric Hobsbawm, fazer isso tudo com muito sadismo. E a própria psiquiatria que existia na época apontava Lampião como um grande psicopata. As histórias que eu levantei e coloquei no livro, que é um perfil criminal de Virgulino Ferreira da Silva, por isso o título da Silva, que nasceu em Serra Talhada. Serra Talhada fica a 250 quilômetros de Garanhuns, Garanhuns onde em 1944, se eu não me engano, nasceu um líder desta nação, mas Lampião ele morreu no ano de 1938 e foi decapitado. Então eu fiz esse perfil, eu tracei esse perfil criminal de um sujeito que, ao longo dos anos, mesmo estando Lampião em vida, foi sendo manipulado, foi tendo a sua personalidade manipulada, porque você vai imaginar que no final da década de 1920 e ao longo da década de 1930 nós não tínhamos televisão, nós tínhamos poucos jornais, nós não tínhamos internet, as informações elas demoravam para chegar de um lugar a outro, então era muito fácil você fazer uma fábrica de mitos. Entre as décadas de 1920 e 1930, um dos grandes inimigos do país era Luiz Carlos Prestes, que foi o secretário-geral, o grande líder do Partido Comunista Brasileiro, por 75 anos. E Luiz Carlos Prestes, na Terceira Internacional Comunista, em Moscou, ele lançou a figura de Lampião e dos seus cangaceiros como a figura ideal do revolucionário brasileiro. Ele não sabia que tinha esta vocação revolucionária comunista, mas ele era um herói comunista. Ele precisava ser canalizado pelo comunismo. Foi assim que ele foi vendido na Internacional Comunista. E por que Lampião? Porque Lampião e o seu bando, eles pegavam em armas, eles matavam. Então eles eram um modelo ideal de herói para uma revolução comunista que Prestes pretendia fazer aqui no Brasil. Então, por mais que a realidade não fosse favorável ao mito de Lampião, um retoque aqui, outro retoque acolá, dizer o óbvio, quer dizer que o nordestino da região das secas, ele sofre com o descaso dos governos, ele sofre com os desmandos dos poderosos, dizer que o bando de Lampião pega em armas porque não tem outra oportunidade, ignorando, de certo, todo o povo honesto do sertão nordestino. Então, com pequenos retoques, ele criou o mito de um herói que passou a ser louvado pelo comunismo brasileiro e depois a ricochete, por toda a esquerda brasileira ao longo das décadas e até hoje. Então nós temos aí a louvação do mito de Lampião, vai fazer 100 anos esse louvor de um dos piores bandidos que já existiu, e para mim Lampião ele consegue ultrapassar até mesmo o João de Deus em psicopatia, em periculosidade, em sadismo. Há 100 anos a esquerda, o progressismo brasileiro vem endeusando esse homem. Por exemplo, o movimento dos trabalhadores, entre aspas, sem terra, o MST, já em várias oportunidades fez eventos louvando Lampião. Aliás, um precursor do MST, que foi deputado federal, eu esqueci o nome desse deputado, o nome dele é Júlio, mas eu esqueci o sobrenome neste momento. Ele foi o criador, das ligas camponesas no Brasil. Das ligas camponesas nasceu o MST, Julião, não é Júlio, o sobrenome dele, o deputado Julião, ele que criou as ligas camponesas, ele era um daqueles que endeusava Lampião como alternativa viável
do sertanejo, daquele que lutava por terra e daquele que era vítima tanto do Estado, quanto da polícia, quanto dos coronéis, e via na atitude de pegar em armas, em arregimentar um bando, via um ato de heroísmo. Então, o pior bandido, talvez, da história do Brasil foi transformado em herói pelo comunismo e foi, dessa maneira, transmitido pelas gerações da esquerda brasileira, de maneira que até hoje, e nesse ano, o Carnaval do Rio de Janeiro, o maior espetáculo da Terra, o evento brasileiro público mais conhecido no mundo, acabou coroando a figura de Lampião. Opa, perfeito. Ô Pavinato, bom, depois a gente fala onde comprar o livro e tudo mais. Obviamente que nós queremos aproveitar a sua presença. Você citou aí comunistas, etc. Como é que você vê a indicação do declarado, né, publicamente comunista, o Flávio Dino para o STF? O problema não é nem ser comunista, né? A pessoa pode ser comunista, a pessoa pode ser até mesmo fascista, a pessoa pode ser... Porque comunismo e fascismo, isso cabe uma explicação, né? O que é o fascismo? O fascismo é a concorrência do comunismo. Então, Mussolini, lá no começo do século XX, ele foi expulso do Partido Comunista Italiano. E o que ele fez? Ele abriu concorrência. Então, a lojinha do fascismo, ela vende a mesma porcaria que a lojinha do comunismo. Só que se convencionou, da mesma maneira que se convencionou chamar Lampião de herói, através de desinformação, de exploração da ignorância da plateia, transformá-los em coisas antagônicas. Não que sejam antagônicas, nunca foram antagônicas, mas sim rivais. Um não representava uma coisa e o outro representava outra, mas eram rivais para ver quem é que tinha o monopólio de uma ideologia bestial. Então, uma pessoa pode ser liberal, conservadora, comunista, fascista, mas se ela tiver notável saber jurídico e se ela tiver respeito ao ordenamento jurídico vigente, eu não vejo problema nenhum uma pessoa ser indicada ao STF. Veja, por exemplo, durante o regime militar. Durante o regime militar brasileiro, nós tivemos os maiores nomes do direito nacional ocupando as cadeiras de ministros do Supremo Tribunal Federal. Se a gente olha os acórdãos, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal durante os mais de 20 anos do regime militar, nós notamos uma produção científica em matéria do direito muito mais sólida, muito mais técnica, muito mais justa do que se nós olharmos o corpo de acórdãos, de decisões do Supremo Tribunal Federal só neste ano de 2023. Então nós tivemos lá, esse ano, por exemplo, faleceu o ministro aposentado, o professor José Carlos Moreira Alves. O professor José Carlos Moreira Alves, ele ingressou no Supremo Tribunal Federal durante o regime militar. O professor José Carlos Moreira Alves é o que eu chamo de pessoa com notável saber jurídico. E a Constituição, ela traz alguns requisitos para ser ministro do STF e um principal. Os requisitos são: você tem que ser brasileiro nato, ou seja, você tem que ser nascido no solo brasileiro ou nascido de pais brasileiros que estavam a serviço do Brasil no exterior. Ou seja, você nasceu no exterior por acidente. Então, você tem que ser brasileiro nato. Fácil de averiguar, fácil. Você tem que ter mais de 35 e menos de 70 anos. Fácil de averiguar. Você tem que estar no gozo de todos os seus direitos políticos, ou seja, você não pode estar inelegível. Então, isso é mais ou menos fácil de averiguar. Depois daquela vergonha, daquela decisão contra o Deltan Dallagnol, você também não pode dizer que uma certidão pode certificar alguma coisa. Olha a loucura que a gente chegou. E, por fim,
E esse é o argumento mais importante de todos, que é o notável saber jurídico. O que é o notável saber jurídico? Notável, tem gente que fala notório, mas não é notório, é notável. Porque o notório é algo que você pode averiguar olhando o currículo de uma pessoa, a obra jurídica de uma pessoa, porque é a notoriedade em direito. Mas o notável, ele é um passo adiante. Ele é o público e notório. Tem muita gente que fala, isso é um argumento subjetivo. Não é subjetivo. O notório já não é subjetivo. O notório você averigua pela qualidade da graduação da pessoa, se ela tem uma pós, se ela tem um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, uma livre docência, uma cátedra, onde ela tem esses títulos, quantos livros ela publicou, quantos artigos ela escreveu, qual foi a contribuição que ela deu para o desenvolvimento da ciência do direito no Brasil. Então é muito fácil você chegar à notoriedade. E a notabilidade já é o público e notório. Por exemplo, e volto ao professor Moreira Alves, que faleceu neste ano de 2023. O professor Moreira Alves, eu me lembro bem, eu estava no começo da Faculdade de Direito, quando existiam eventos na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, o professor Moreira Alves, ele sempre era o primeiro a falar. E era o primeiro a falar não em respeito à figura do professor Moreira Alves, porque todos os outros professores à época, e muitos deles estão vivos até hoje, eu converso com essas histórias, elas são facilmente comprovadas. Os outros professores queriam falar depois do professor Moreira Alves, porque ninguém tinha coragem de falar antes do professor Moreira Alves e ser corrigido por ele durante a fala dele. Porque ele é uma figura que traduziu todo o corpus jurídico do direito romano, que tem mais de 2000 anos. Então ele traduziu de gesto do latim para o português. Ele era o maior conhecedor da história do direito no Brasil. Ele tem uma obra que é referência nacional desde que foi lançada há décadas e décadas e continua sendo, que é o curso de direito romano, porque todo o nosso direito, o direito brasileiro, ele tem como base o direito romano. De maneira que se você entende o direito romano, você aprende, você entende a aplicabilidade e a razão de existência das regras. E o professor Moreira Alves, ele era conhecido como professor de todos os professores do Largo São Francisco. Não existia um canto do Brasil em que alguém, ao dizer o nome José Carlos Moreira Alves, não ouvisse esse nome com respeito. Então, esta é a notabilidade que a Constituição pede. Esse requisito fundamental da Constituição brasileira, aliás, dizem no STF que defendem a Constituição, eu não sei onde, dizem que guardam a Constituição, talvez seja num calabouço, porque desde Lula II, esse critério, que é indispensável, necessário, do notável saber jurídico não vem sendo mais respeitado. Então, desde o Lula II, não se respeitou mais o notável saber jurídico, todo mundo que foi indicado em Lula II carecia de notável saber jurídico, governo Dilma, todo mundo carecia de notável saber jurídico, por incrível que pareça, só o Michel Temer retomou o critério objetivo e nomeou o Alexandre de Moraes, porque goste-se ou não goste-se dele, ele tem o background do notável saber, mas ele não vem aplicando, como nós temos percebido. E depois Bolsonaro também nomeou 2 ministros sem notável saber jurídico, e agora Lula caminha para indicar um 2º ministro sem notável saber jurídico. Quem estava na mesa de Lula dessa vez? Era o Bruno Dantas, presidente do TCU, e o Bruno Dantas,
ele, apesar de não ter esse reconhecimento público, ele notoriamente, ele tem todos os títulos que um ministro precisa ter, toda a contribuição em artigos, em livros, em bancas acadêmicas. Então o Bruno Dantas, ele tem o melhor currículo de todos que estavam em jogo. O Messias, né, o Messias, eu esqueço o nome do primeiro, o tal do Messias, que é advogado-geral da União, que é cotado para substituir o Dino no Ministério e que também foi cotado ao STF, você pega o currículo do menino, pelo amor de Deus, parece currículo do menino que quer ser caixa de supermercado. Ele vai fazer o currículo, um sulfite escrito assim: eu fui caixa no outro supermercado. Esse era o currículo dele. Tamanha a baixeza, tamanha a ignomínia para a qual foi jogado o critério constitucional do notável saber jurídico. E esse foi também o currículo do Toffoli. O ministro Dias Toffoli, que currículo tinha ele de notável saber? É o currículo do menino que quer ser caixa do mercado e faz o currículo: eu fui caixa no outro mercado. E só. Aí também nós tivemos, então, Dino. Entre Bruno Dantas e Messias, Dino fica no meio, porque o Dino, ele não tem contribuição relevante à ciência do direito. Ele pode ter contribuição relevante como legislador, mas como legislador ele é um político e não um jurista. E ao longo da sua carreira como político, ele se mostra absolutamente imparcial, que é um pecado mortal, indesculpável para um juiz, porque o ministro do STF é um juiz, e o juiz ele tem que, se não for parcial, parecer imparcial. E Dino sequer escondeu a sua parcialidade, absolutamente a sua parcialidade. O juiz tem que ser parcial, Dino sempre foi imparcial. Eu me confundi. Dino sempre foi parcialíssimo. O juiz tem que ser imparcial. Se ele não é imparcial, ele tem que parecer imparcial. Mas o Dino, ele nunca fez um esforço mínimo para esconder a sua parcialidade. Quando o MST quebrou Brasília, da mesma maneira que aconteceu no 8 de janeiro, Flávio Dino, isso foi gravado, tem no Jornal Nacional, e hoje a gente quer um critério robusto e firme para falar, a gente fala do Jornal Nacional para não correr perigo de vida, de prisão ou de indenização. Tem lá Dino falando no Jornal Nacional que foi lindo o MST quebrar a Brasília, tomar a Brasília, porque era o povo tomando o lugar que é seu. E já no 8 de janeiro, o discurso dele foi diametralmente oposto, o que revela a sua parcialidade. Da mesma maneira, a sua condução junto à Polícia Federal, que foi uma condução privatística, né? Quem dizia que o governo Lula não ia privatizar nada, privatizaram a Polícia Federal de uma maneira sensacional, de uma maneira nunca antes vista na história desse país, como gosta de dizer o Lula. Então, olhando para o TCU, o Bruno Dantas era melhorzinho também. A gente viu ontem que o TCU, que é presidido pelo Bruno Dantas, descondenou a nora do Lula, que tinha sido condenada por unanimidade por ser funcionária fantasma do SESI e tinha que devolver 236 mil à instituição. Bom, do dia para a noite, uma decisão unânime foi desfeita e ela foi descondenada. Ela que não sabia dizer na investigação de 2018 o que ela fazia no SESI, ontem ela passou a ser descondenada. Então, ela deixou de ser funcionária fantasma por uma canetada de uma instituição que devia ser técnica, presidida pelo Bruno Dantas. Então, eu não sei para onde que a gente poderia correr, mas o fato é que o Flávio Dino, não por ser comunista, mas por ser extremamente parcial, por ser extremamente visceral, por ser extremamente injusto, por não receber críticas, por não admitir críticas, por ser uma pessoa absolutamente politizada, da unha do dedo do pé ao fio do cabelo,
é a última pessoa que deveria estar no STF e, por isso, é o momento oportuno do Senado mostrar alguma hombridade. Ou se nega a Dino esse cargo, ou acabou o Senado. Estamos aqui com o Pavinato, né? Você falou do Jorge Messias, né? O primeiro nome dele é Jorge, exatamente. O Pavinato está conosco aqui, ele que tem não só um livro, também jornalista, tem canal no YouTube, retransmitido inclusive em várias plataformas. O consultor e jornalista Kleber Santos tem uma pergunta nesse contexto aí do Flávio Dino para você, o Pavinato. Se você puder dar uma encurtadinha na resposta, pode a gente, deixar, a gente rende mais. Eu fico louco com essas coisas. Desculpa, pode deixar. Não tem problema. Faz de conta que você está lá na linha de frente, entendeu? Tá ok. Bom dia, Pavinato. Uma honra, uma satisfação estar aqui falando com você, viu? Eu queria te perguntar o seguinte: o Flávio Dino, ele disse uma frase emblemática. Ele falou que a partir do momento que ele tomar posse como ministro do STF, ele muda de roupa. Ou seja, ele tira a capa do militante esquerdo e passa a julgar com imparcialidade. Ele disse que, como ministro do STF, ele não terá partido e nem ideologia. E um dos exemplos que tem sido citados é que o Zanin, embora tenha sido nomeado pelo presidente Lula, recentemente votou contrariando interesses da esquerda. O magistrado se posicionou, por exemplo, contra a equiparação das ofensas à população LGBTQIA+, a injúria racial, e contra a descriminalização da maconha para uso pessoal. Então, eu gostaria de sua leitura, se não é oportuno também dar esse voto de confiança para o Dino, que nesse momento está indo de gabinete em gabinete no Senado com esse discurso. Não é importante. Uma pessoa que é ministro de Estado e tem obrigações como ministro de Estado, como, por exemplo, comparecer às convocações feitas pelo Congresso, e quando ele não comparecia, ele comparecia para humilhar, a gente sabe que ele não está preocupado com a fantasia. Não está preocupado com a fantasia. Não adianta ele pôr a toga de ministro, porque a toga de ministro do STF, porque a toga de ministro de Estado já não o impediu de fazer coisas que o ministro de Estado não pode fazer. Então, vê-se que ele não sabe trocar de roupa, ele não sabe mudar de fantasia. Quanto ao Cristiano Zanin, cabe aqui um adendo. O Cristiano Zanin, por mais que tenha sido advogado do Lula, ele é, a meu ver, um dos melhores, se não o melhor advogado que o Brasil teve. E quando ele negou a equiparação da questão da injúria racial, a questão da injúria por sexualidade ou identidade de gênero, ele o fez por um critério técnico. Ele o fez pelo seguinte critério: os embargos de declaração não se prestam a mudar o objeto da petição inicial. Se estivesse na petição inicial, ele daria. Mas ele usou de um critério técnico. Da mesma maneira, ele se valeu de um critério técnico para a questão das drogas. Agora, o que isso mostra? Isso mostra que o Cristiano Zanin, ele pode votar com a esquerda, desde que os critérios técnicos estejam preservados. Já o restante do STF, à exceção do Nunes Marques e do André Mendonça, eles têm votado com o Planalto a despeito do critério técnico. Aí você veja o Flávio Dino. O Flávio Dino não vai vestir um critério técnico, até porque o Cristiano Zanin, ele se valeu de critérios técnicos para anular condenações de Lula. Não é inocentar, é anular. Agora, o Flávio Dino nunca foi advogado, ele sempre foi juiz. E foi juiz por pouco tempo, porque ele deixou a carreira e foi ser político. Então ele não está acostumado a sentir o peso do desrespeito à técnica da advocacia, coisa que o Cristiano Zanin está. E é por isso que eu falo, é uma bobagem achar que juízes concursados vão consertar o STF. Porque eu volto ao professor Moreira Alves, ele era advogado.
Nunca foi juiz. E o Flávio Dino, dessa maneira, ele não tem um histórico que se permita dizer que ele vai ser um juiz que respeite a Constituição, porque ele já não respeita a Constituição como ministro de Estado. E a Constituição, ela está acima não só do ministro do STF, mas de todo agente político. Então é muito difícil. Por Cristiano Zanin, que nunca foi político, sempre foi um operador do direito, eu entendo, vale a pena apostar em um grande advogado que nunca foi político. Agora, eu não tenho dúvida que não se pode comparar esse caso com o Cristiano, porque o Dino, ele sempre foi político. Então, são casos diferentes. Então, a gente já sabe como é que o Dino vai agir. Pavinato, o vice-presidente da Câmara, o Marcos Pereira, ele articulou nada mais, nada menos com o Gilmar Mendes para mudar, na verdade nem mudar, né? Mantém o PL que o Senado votou que seria para mudar as decisões monocráticas, etc. E entra um novo projeto de lei mais brando, assessorado pelo Gilmar Mendes, para modernizar a lei das ações constitucionais. Como é que você está vendo esse movimento? Quer dizer, todo aquele esforço no Senado não foi em vão, é isso? Não teve esforço nenhum no Senado. Isso é importante que se diga. Esse projeto de emenda à Constituição que foi aprovado em 2 sessões do Senado e foi vendido para a população como uma reação daquela casa ao Supremo Tribunal Federal, não serve para porcaria nenhuma. Esta PEC é uma PEC que o Pacheco está usando para fazer campanha para ele mesmo. Que há que se concordar que o Pacheco, ele nada mais foi do que um belo de um capacheco ao longo desses 11 meses. Essa PEC, o que ela faz? Ela faz o seguinte, ela proíbe que um juiz sozinho, por isso que se fala monocraticamente, kratos do grego é poder e mono de um só. Então, pelo poder de um só, um ministro do STF ou um desembargador não podem suspender a aplicação de uma lei sobre a qual se esteja discutindo a sua inconstitucionalidade. Então, essa PEC, ela faz isso. Ela proíbe que um ministro do Supremo ou um desembargador suspenda uma lei suspeita de inconstitucionalidade, mas ele pode sozinho suspender um ato de governo que ele desconfie inconstitucional. Esta decisão para a suspensão de uma lei, ela só pode ser tomada por um colegiado de no mínimo 6 ministros. Esta é a PEC. Aí eu lhe pergunto, o que é que muda para a vida do brasileiro? Nada. Porque essa suspensão, ela vai ser revista pelo colegiado. Se o colegiado é composto de pessoas politicamente engajadas e não juridicamente engajadas, o que vai mudar? Vai mudar que a lei ela não vai ser suspensa em fevereiro, mas ela vai ser revogada, porque declarada inconstitucional, em março. Então, é uma PEC que ela... E teve um jogo de cena bastante interessante, né? Gilmar... Porque o Gilmar, ele é um dos remanescentes da época em que se indicavam pessoas com notável saber jurídico, e o Gilmar Mendes, ele é um jurista incontestavelmente com notável saber. Se ele faz bom uso ou não, hoje em dia, é uma outra questão, mas o background dele no STF mostra que ele é, e a formação do Gilmar mostra que ele é. Então, para um juiz sábio como Gilmar Mendes ter esboçado uma reação dessa à PEC, e eu já desconfio que esta foi uma reação ensaiada, para que o povo ache que essa PEC vá solucionar alguma coisa quando ela não vai mudar nada. A única coisa que vai moralizar não, judicializar o STF é
o Senado somente aprovar quem tem notável saber jurídico. Então, o único movimento que o Senado pode tomar neste momento para judicializar o judiciário é negar ao Flávio Dino a nomeação ao STF. Essa PEC da decisão monocrática, ela é uma bobagem, ela não vai resolver absolutamente nada. Porque não adianta você proibir um equívoco monocrático se o Senado enche a corte de ministros equivocados. E na mesma linha, você acredita que a CPI do abuso de autoridade não prospera? Foi protocolado, né? Foi protocolado. Teve a CPI da Lava Toga, em 2019 teve muito em voga a CPI da Lava Toga. Naquela época, eu não via fato jurídico determinado. Porque para ter uma CPI, né, eu estou respondendo não como agente político, não como jornalista, mas como professor de direito que sou. Uma CPI tem que ter um fato determinado. E para Lava Toga não tinha. Agora tem. Depois do 8 de janeiro, e eu vou deixar aqui claro, porque senão eu corro o risco de ser preso. Então a gente tem que sempre deixar claro. Por isso que as falas são longas. Porque a gente não pode deixar omitir coisas importantes. Então eu vou repetir aqui. Não estou dizendo que os 1.345 denunciados pelo 8 de janeiro são inocentes ou culpados. Podem ser os mais culpados possíveis. Mas houve e ainda existe cometimento de abuso de autoridade por parte do Supremo Tribunal Federal nestes casos. E abuso de autoridade está flagrantemente quando Alexandre de Moraes, tendo a obrigação de conceder a liberdade provisória ao Clezão, não o fez. Levou 90 dias com a chancela da PGR impedido em suas mãos, levou 90 dias para que ele não visse e Clezão veio a falecer. E isso é crime de abuso de autoridade, conforme o artigo 9º da Lei 13.829, que é a Lei de Abuso de Autoridade. E muitos outros casos específicos e concretos de abuso. Rapidinho, você será o advogado da família do Clezão? Saiu pelo menos essa informação? Eu fui constituído como advogado da viúva e das duas filhas, e nós vamos buscar a responsabilização não só do ministro Alexandre de Moraes, como do Estado brasileiro, que deverá indenizar essa família. Pavinato, nós estamos no finalzinho do programa. Eu queria voltar ao tema do teu livro. Desculpa ter monopolizado. Não, é uma decisão monocrática da tua parte, não tem problema. Nós vamos entrar com uma ação. Vocês têm que aprender a me cortar. Você vê que eu comecei a aparecer na tela aí já para dar um toque, né? É uma técnica boa essa. A gente faz isso na TV. Quando você aparece, eu já sei que é preparar. Não, Pavinato, então para gente finalizar, muita gente aqui perguntando onde comprar o seu livro e como é que faz. Mostra aí pra gente, ó. Tá lá. Mostrar da Silva, a grande fake news da esquerda, o perfil de um criminoso conhecido e famoso pelo álcool lampião, best-seller brasileiro. A gente compra nas melhores livrarias do país, tanto físicas quanto online, no site da Amazon, né, amazon.com.br, com entrega para todo o Brasil. E para a sua audiência, eu vou dar um presente. No site da editora, a editora é a Almedina, com L, Almedina, tá. A-L. Se você puder escrever para os seus ouvintes, para os seus espectadores da internet, ALMEDINA, www.almedina.com.br. Você vai lá, digita Pavinato, achou meu livro, põe no carrinho de compra. Antes de fazer o pagamento, você vai pôr o cupom PAVI, P-A-V-I, 50, e eu vou dar para vocês só hoje, sexta-feira, dia 1º de dezembro, 50% de desconto. Então quem está ouvindo a gente aqui, no site da Almedina, www.almedina.com.br, você vai comprar o livro da Silva, antes de fechar a compra põe PAVI 50 de cupom,
e vai ganhar 50% de desconto. Mas tem na Amazon, nas outras livrarias, etc. e tal. E é claro, não deixem de acompanhar o canal do Pavinato no YouTube, que está crescendo igual a Solan. Muito bem, www.almedina, esse aí mesmo, o Bizarra, pode colocar, .com.br. O código é PAVI50. PAVI50, PAVI 50. Perfeito. E quando você começa no SBT? Pois é. Tô sabendo, eu tenho boas informações. E você sabe que eu tive ontem com o sobrinho do Silvio Santos, ele esteve aqui em Bauru, tivemos um evento, o Dr. Gali. Ele te falou alguma coisa? Porque pra mim eu perguntei do Pavinato, nada. Ele falou, olha, Café, se você intermediar, quem sabe eu consigo alguma coisa, então precisamos conversar. Tô brincadeira à parte, mas eu conheci... Não precisa conversar também, porque eu não recebi nada. Agora, na semana que vem, eu vou pra posse do Milei. Volto Verdade? da posse do Milei. Foi convidadaço? Convidado. Vou para a posse do Milei, voltando eu vou para Lisboa fazer sessão de autógrafos do meu livro lá em Lisboa, volto para o ano novo aqui no Brasil e o ano que vem a Deus pertence. Então, esse ano eu ainda não sei, e nesse meio tempo, claro, eu já estou tomando as medidas iniciais para a responsabilização do ministro Alexandre, pedindo, aliás, né, e é uma pena que pode chegar a 17 anos e meio de cadeia, se o Brasil for honesto, e se tiver o mesmo rigor que eles aplicam no 8 de janeiro, pode chegar a 17 anos e meio. Pavinato, tem uma sugestão para você. Parece que o Lula não vai na posse do Milei. Tem uma primeira dama que gosta de viajar, não tem para dar uma carona para ela aí com você? Não. Melhor não, né? Imagina. Melhor não. Eles estão em alguma cópia, alguma coisa. Eles vão para outro lugar. Não tem importância. Muito bem. Lugar no mundo não falta. Não falta. Menos lá com o imperador lá que ele acabou. Ela começou, saiu de lado, foi direto pro Catar. Mas eu não sei de quem você está falando, tá? Nem eu claro. Também tô ótimo. É fictício. Conversa de louco. Tiago Pavinato, foi um prazer recebê-lo aqui. Queremos tê-lo em outras oportunidades. Parabéns pelo seu trabalho, muitos admiradores aqui em Bauru e região, e também parabéns aí pelo sucesso do livro, né? Sucesso sempre. Muito obrigado. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Muito bem, esse foi Tiago Pavinato, tá aí, né, o Kleber? O Tiago tem uma leitura muito interessante, é um conhecedor do mundo do direito, né? Isso traz uma visão complementar a tudo aquilo que a gente acaba colocando. Alguns aqui falam, é muito direita, vocês babam ovo, não sei o que, mas faz parte do show, né? Alegrias e tristezas, boas audiências e críticas. Com certeza, concordando ou não, né, com o Pavinato, com certeza ele é um dos melhores cabeças aí do Brasil em termos de conhecimento, né? Inclusive, não só uma experiência profissional, como também acadêmica. Ele é mestre, doutor, está fazendo pós-doutorado no Largo de São Francisco, na USP. É uma referência em termos de estudos e de pesquisas. Agora, Cleber, eu quero aproveitar esse finzinho. Me parece que, assim, uma parte da população, principalmente do centro-direita, começou a sair um pouco da toca. Parece que com o 8 de janeiro havia um certo receio, né? As pessoas ficaram mais em casa. Esse movimento na Paulista e principalmente no último domingo, né, demonstra que há uma indignação e aos poucos esse movimento das ruas começa a crescer, né? Eu não tenho dúvida, Cafeu, todo mundo ainda, você percebeu claramente, muita gente dizendo que estava com vontade de ir, mas não ia ainda porque tinha uma certa preocupação, né, do que poderia ocorrer, mas é um indicativo. Esse movimento continua e eu creio que a partir de agora foi um primeiro sinal e dentro de um tema. O importante é que tem que ter um tema. O que me chamou a atenção é que dessa vez tinha um dos objetivos do encontro, do evento, da manifestação, foi justamente a defesa dos direitos humanos, algo que impensável antigamente, né? Perfeito, Kleber, vamos já preparar o programa da semana que vem. Com certeza. Você continua com as suas palestras, a gente se encontra sexta que vem. Com certeza, Café, um grande abraço para você e para os nossos amigos que estão nos acompanhando nessa manhã. A você queremos agradecer, o Café com Política volta sexta que vem, mas na segunda-feira eu e o Bizarra, mais o Corim, Josemar Júnior, pessoal da GR Capital, todos nós estaremos esperando você aqui no Cidade 360 a partir das 6 da manhã. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.